Mais uma pergunta. Eu gostaria de saber gostaria de saber se os nomes dos personagens remetem a uma mensagem subliminar para Mac, bruto, duro e Missy, para sentir falta. The question is really, the person is asking if the name of some characters, they refer to kind of a secret hidden message. If Mac is harsh, and if Missy comes from missing. Not exactly like that. Mackenzie Allen Phillips, in the English, is M-A-P, MAP. And Melissa Ann Phillips is also MAP. So there is a connection between the two of them in terms of looking at their lives and seeing a pattern. For me personally, a writer from Nashville in the U.S. wrote me a note when the book first came out, and she said, I don't know your history and I don't know who you are, but my sense is that Missy represents something murdered in you as a child, probably your innocence. And Mackenzie is you as an adult trying to deal with that. And that is exactly true. So the connection between Mackenzie and Missy is very integrated. And it's my life in the middle of that. O que ele responde é que não é exatamente como o leitor falou, mas ele fala que Mackenzie Allen Phillips, que é o Mac protagonista, as iniciais são M-A-P, que formam MAP, que é mapa em inglês. E que ele fala que a Melissa também também vai nesse mesmo sentido de MAP. E ele fala que isso vai muito a ver com ver os padrões nas vidas desses personagens. Então ele cita uma autora de Nashville que escreveu para ele assim que o livro saiu e começou a ter alguma visibilidade, dizendo, eu não sei a sua história, eu não sei quem você é, mas eu sinto que Missy tem algo, se refere a algo em você quando você era criança, provavelmente a sua inocência que foi perdida, e que Mac é a parte adulta de você tentando lidar com esse fato. Então, a gente está tendo muitas perguntas e a gente já não tem mais muito tempo. Quanto tempo a gente tem? Well, see, I just want you to know there's something better to look at than me. Ele está dizendo que existem coisas mais interessantes nessa sala para olhar além dele. Eu digo de novo, Silly Paul. That's okay. Então, muita gente está perguntando sobre um filme da cabana. Então, o Paul já até entendeu o teor da pergunta. You got it already. People are asking about the movie. Yes. There's a lot of discussion and conversation about a potential movie. At this point, I don't know anything. The rights belong to someone else for a while, and so we will see what happens. Don't know. I hope a movie is done, and I hope it's done well. Então, o que ele diz é que, por enquanto, há muita conversa, há muita especulação sobre um filme da cabana, e muitas pessoas perguntam para ele. E ele diz que, atualmente, ele não sabe de nada, que, no momento, os direitos para filme estão com uma outra pessoa, mas que ele espera que haja um filme e que seja bem feito. Enfim, mais uma pergunta. A pergunta o que você gostaria de dizer às pessoas a respeito da eternidade? What would you like to tell the people about eternity? Eternity. If you would ask me easy questions, I would have short answers. Ele está dizendo que se vocês fizessem perguntas fáceis, ele teria respostas pequenas. You know,
when people talk about eternity, they usually mean what happens after we die and in the endless future. And as a good a conversation as that is, I am way more concerned with how we are living our lives now. And I think there's a relationship between the two. But the focus for me is what are my relationships now? Who am I now? Am I an honest person, a loving person, a forgiving person? And whatever happens in terms of after death. And I believe that we are eternal beings, so that we have an eternal destiny. But that's not where my focus is. My focus is learning to live inside the grace of just one day here. I want to be present here. And so that's what I care about more than the mystery of eternity. O que o Paul está dizendo é que geralmente as pessoas falam na eternidade no momento depois que a gente morre, depois da morte, como se fosse um futuro sem fim. E ele diz que ele, na verdade, não se preocupa com isso, ele se preocupa mais com o agora, com as coisas que acontecem agora. Ele diz que acha que as duas coisas estão relacionadas e ele diz que ele acha que nós somos sim eternos. Mas ele diz que o foco dele no momento, ele se preocupa mais em como são os relacionamentos dele e como ele se relaciona com as pessoas quem ele ama e quem o amam e quem é ele hoje, se ele é bom, se ele é uma pessoa que sabe perdoar, e ele se preocupa mais em quem ele é do que com a eternidade. E ele diz que a maior preocupação dele hoje é viver dentro da bênção de um só dia, que é o dia de hoje. Então, o agora para ele é muito mais importante do que a eternidade. Infelizmente, a gente não tem muito tempo. Eu sei que vocês adorariam ficar conversando com o Paul a tarde toda, e eu também, mas a gente só tem mais 4 perguntas para fazer.